Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o professor Gustavo Mamelucchi. O professor Gustavo Mamelucchi é bacharel em Direito e também em jornalismo. É inclusive o jornalista, representante do Sindicato dos Jornalistas aqui no norte de Minas. É graduado pela Aliança Francesa em francês, tem uma especialização em administração pública pela Fundação João Pinheiro e é um professor de graduação no curso das Faculdades Santo Agostinho, no curso de administração e no curso de pós-graduação. Como professor, atua principalmente com direito tributário. Esse tema de direito tributário, dentro desse tema como um todo, nós vamos falar hoje sobre o projeto de educação fiscal desenvolvido pela Receita Estadual. Ele, como servidor público, integrante do quadro de servidores da Receita Estadual, falará para nós sobre isso. Dr. Gustavo, falaríamos então sobre um projeto de educação fiscal da Receita Estadual. Perfeito, professor Valdir. O projeto de educação tributária da época de 1985, que iniciou-se em Belo Horizonte e também aqui em Montes Claros, ele veio com o objetivo de conscientizar os contribuintes, contadores, a população em geral, sobre a importância do tributo. Por isso é que chamava educação tributária. E nesse período, a gente pode até lembrar, foi uma atividade pioneira. Eu posso falar aqui do nosso ex-presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, o Cori, que participou dessa equipe, do Dr. Mário Paulino Santana, que era superintendente à época, que o senhor também conhece. Conheço. Então essa equipe toda, e mais... Glória Mamelucchi, e vários outros profissionais que lançou a semente desse projeto de educação tributária, que é aquele objetivo de primeiro orientar, primeiro esclarecer pedagogicamente a importância do tributo para o Estado funcionar, porque aí só fazendo um parênteses desse primeiro momento, às vezes as pessoas têm repulsa ao tributo, ao imposto, à taxa, à contribuição, à melhoria, porque não sabem os benefícios que ele traz para a sociedade como um todo. E todos nós sabemos que trabalhamos na administração pública, o senhor também tem essa experiência na administração pública, que não se sobrevive sem o tributo, que é a principal fonte, a principal receita para tocar a saúde, educação, o lazer e até para induzir o desenvolvimento. Mas voltando à sua pergunta, professor, com relação a essa evolução, e aí já em 1996, ou seja, 10 anos depois, o Ministério da Fazenda lança o Plano Nacional, aí sim, já de Educação Fiscal. É claro, e eu acredito que outros estados também tiveram experiências exitosas com relação à educação fiscal. Então, esse conjunto de ideias nasceu o Plano Nacional de Educação Fiscal, que hoje já está institucionalizado tanto na Receita Federal, como na Receita Estadual e como nas receitas municipais. É bem certo que nas receitas municipais de forma mais frágil em função da própria estrutura. Só lembrando, tirando Montes Claros, talvez Janaúba, Pirapora e Salinas, que são cidades maiores, às vezes as outras cidades não têm uma estrutura, porque a educação fiscal, ela demanda investimento. São palestras, são capacitações, são cursos. Eu posso citar, por exemplo, quando da instituição da substituição tributária, que é um instituto que depois, posteriormente, a gente pode vir falar sobre ele, caso haja o desejo do programa, mas foi muito divulgado através da educação fiscal. Então, a educação fiscal é esse elo, é esse instrumento de aproximação do fisco, do Estado, com o contribuinte. Porque nós, a filosofia, tanto nos governos anteriores, como do governo Aécio Neves, o atual governo, do qual nós somos servidores públicos, é fazer com que o contribuinte recolha o justo. Se ele tem uma produção econômica que é uma base tributável, o que a gente chama, ele vai tributar da melhor maneira possível, após a orientação, mas nunca o Estado pode massacrar o contribuinte ou fazer uma tributação excessiva, ou mesmo não dar as condições para que os contabilistas ou o próprio empresário desenvolva. Nesse sentido, um dos frutos desse projeto de educação fiscal,
Hoje toda a repartição, toda a delegacia fiscal tem um plantão fiscal orientativo, em que, é claro, nós procuramos atender mais os contadores, porque o senhor sabe muito bem, é também um especialista da área, dizem que é mais fácil, que é muito difícil tributar e ser compreendido. Então, assim, essa interrelação com o contador ela é mais fácil. Mas não impede que o contribuinte também, eu já trabalhei durante 9 anos no atendimento, no que a gente chama lá de plantão fiscal, e eu já atendi pequenos empreendedores que estavam querendo saber qual seria o custo tributário do seu empreendimento. Na medida do possível, nós temos também o SEBRAE, que é um serviço excepcional, que é patrocinado pelo Estado, que dá toda a parte de logística, de plano de negócios, etc. Mas a parte tributária, fiscal, o custo tributário do negócio, isso a gente, inclusive, tinha condições de fazer com esse projeto de educação fiscal. Felizmente, é um projeto que deu certo, e eu estava comentando com o professor Valdir antes do programa, que hoje já está institucionalizado como meta para os servidores e para as instituições. Então, no governo, atual governo Aécio Neves, nós temos metas de arrecadação, metas de atendimento ao público, de qualidade no atendimento, e meta também de educação fiscal, ou seja, quantas palestras de conscientização, qual o retorno, qual os esclarecimentos que foram prestados, qual o nível de satisfação do contribuinte. Porque uma coisa é certa, professor, e todos nós, e aí eu também, todos nós somos contribuintes, né? Imposto de renda, IPVA, que tem o IPTU, que o senhor tão bem conhece, a gente paga desde que a gente sabe o que está pagando, por que está pagando e o principal, que aí eu vou começar a concluir essa parte da educação fiscal, a questão de cidadania, o que está sendo feito com os tributos que são arrecadados, e aí nós vamos entrar na parte de lei de responsabilidade fiscal e prestação de contas. Então, a educação fiscal também chegou nesse patamar de dizer que nós estamos arrecadando, porque tem um fundamento na Constituição, que está aqui no princípio da legalidade, que o senhor tão bem divulga nos programas, mas que é importante também, no projeto de educação fiscal, que a gente trabalha alunos do ensino médio, universidades, até do ensino fundamental, mostrar que você também paga o tributo, mas você deve cobrar a aplicação. Então, isso é um modelo, talvez, influência mesmo do estudo da França, né, que eu tive o privilégio de estudar bastante, até o sistema tributário francês. Lá, desde criancinha, eles pegam, vamos supor, os meninos de ensino fundamental, que aqui é a primeira a quarta hoje, né, ensino fundamental, e levam, vamos supor, num grande museu da França e falam, isso aqui é pago, é desenvolvido com os tributos, com impostos. Então, desde criança, essa educação fiscal ela vai até a universidade. Com relação à educação fiscal, inclusive, nós temos um pré-projeto, um anteprojeto, de desenvolver junto com a Unimontes e com as faculdades Santo Agostinho e outras faculdades que se interessarem, de incluir palestras, atividades nesse sentido. Uma vez que, queiramos ou não, todos nós, repito, mesmo que a pessoa fale, eu não quero me interessar por tributo, ou eu não quero falar disso no curso de Direito, ela, no dia a dia dela, ela está pagando tributo. Nós sabemos, um exemplo dos impostos indiretos, como o ICMS, que você comprou um sapato, uma calça, uma bolsa, você está pagando de forma indireta. Mas é um projeto que realmente valeu a pena e que eu tenho a impressão que hoje nenhum governo sério, baseado nas leis de responsabilidade fiscal, consiga deter. Professor Gustavo, o nível de conscientização depois da implantação deste projeto de educação fiscal tem melhorado? Tem melhorado, professor, mas infelizmente não é da forma em que havia sido planejado, porque entra o aspecto também cultural, né? Nós temos que respeitar todos. A gente teve, na época nós participamos de cursos em Brasília, em Belo Horizonte, cursos de como fazer abordagem, e chegou um momento que o pessoal do Rio de Janeiro e Brasília falou assim, como é que vocês, da terra de Tiradentes, que se insurgiram, né, vão fazer um projeto de educação fiscal, falando de cobrar o tributo, etc. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque é uma questão cultural, porque o que o Tiradentes se insurgiu foi realmente contra o excesso.
que hoje a nossa Constituição Federal tem os limites ao poder de tributar, que também é um outro capítulo, né, que impôs uma limitação ao Estado. Então a gente tenta demonstrar isso. Mas a sua pergunta é lento, mas já é perceptível. O recolhimento de IPVA hoje, é certo também que o IPVA é fácil a fiscalização, porque a Polícia Militar, ela quando aborda, ela pede o IPVA, mas hoje a conscientização maior, os níveis de arrecadação de IPVA melhoraram. Lembrando que, infelizmente, conversei isso hoje com o Coriolando, que cuida dessa parte na Receita Estadual, o norte de Minas é onde que tem um nível menor de arrecadação de IPVA. Segundo os estudiosos, também muita área rural, em que às vezes não chega a informação. Então a gente chega nesse aspecto. O professor, eu sei que você, como professor, nos cursos de pós-graduação, você tem uma função de mostrar o projeto de reforma tributária. Sim. Quais são os seus comentários sobre esse projeto de reforma no estádio em que ele está hoje? Isso. A reforma tributária, a Constituição de 88, né, com as diversas emendas, etc., do jeito que está hoje, está complicado, está difícil para o contribuinte, são diversos tributos, né? E aí nós temos que fazer um parênteses, que aí tributos nós pegamos impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuições diversas, que a gente, se fosse falar, que seria um programa de meia hora. Esse modelo da Constituição de 88, que é centralizador, esse modelo ele está nas últimas. Mas o projeto de reforma tributária, que a gente pode falar até pontualmente cada um dos tópicos, ele tem dificuldade porque alguém tem que perder. Alguém vai perder. Na divisão do bolo tributário, nós temos União, Estados e municípios. E o Congresso é a representação desse bolo, sendo que no Senado a força do Estado é igualitária. Então nós temos dificuldade nesse sentido. Professor, você disse que esses projetos fazem com que alguém perca. Eu sempre ouço, nós, em geral, sempre ouvimos as notícias de que há projetos de reforma tributária durante muito tempo e não sai. Por que esses projetos não vão à frente? Sim. Por que não sai? Porque interesses são prejudicados. No caso dessa reforma tributária agora... Interesses, vamos falar, não é nem a questão particular, são de estados, municípios e União. Então, dando um exemplo mais prático, com relação ao ICMS... Citando o nome do Estado, exatamente, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, antigo ICM, que se transformou hoje, interessante para o telespectador, no maior tributo em arrecadação no país. Não, supera, é claro, dos 27 estados. Então, a maior receita tributária hoje é do ICMS. A forma atual, o ICMS é cobrado no estado produtor. Onde que tem mais indústria? São Paulo, Minas, Paraná, etc. Região Sudeste, até formação histórica. O projeto de reforma tributária quer repassar para o estado de destino, então, uma indústria paulista que vende para o Piauí, que esse tributo, 80% seja para o Piauí e 20% para São Paulo. Em rápida pincelada, seria uma redistribuição da renda. No projeto tem uma coisa interessante, professor, que fala que isso vai ser feito ao longo de 12 anos. Ou seja, nos 2 primeiros anos, o Piauí receberia 30%, depois de 4 anos, 50%, 60%. Tem já aproximadamente, nós estamos em 2010, de 2003, que é o início da Santo Agostinho, que a gente vem trabalhando no curso de administração e nas pós-graduações e acompanhando essa evolução. Todo o projeto de reforma tributária, quando entrou o segundo mandato do presidente Lula, era prioridade. Reforma tributária, reforma política e mais umas outras 2 reformas que acabaram sendo feitas aos pedaços. A reforma da Previdência foi fatiada, picotada e aconteceu. Mas a reforma política, que não é o nosso tema, não avança por razões óbvias, porque fere alguns interesses, e a reforma tributária, ela emperra na Câmara Federal e no Senado Federal. Então, são essas razões, as pesquisas que a gente faz, até pela formação jornalística de Estado de São Paulo, de Folha de Análise de Brasília, é que dificilmente, eu falei isso há 6 anos atrás,
que nós iríamos, na época eu estava trabalhando no curso de Direito, que iria terminar o curso de Direito Tributário 1 e que a reforma tributária não seria aprovada. Isso foi em 2006. Nós estamos já agora em fevereiro de 2010, já era para o final do governo Lula. Então, infelizmente, uma reforma tributária que pretende simplificar, diminuir impostos, racionalizar. Não vai diminuir a carga tributária. Por que, professor, que não vai diminuir a carga tributária, que é de 37,5%? Porque se diminuir a carga tributária, alguém tem que perder. E aí, se perder, logicamente, não vai ser aprovado. E aí eles fazem, o Estado de São Paulo, por exemplo, como o maior prejudicado, aciona seus deputados para fazer com que ou o projeto não tenha andamento, ou, se for para que tenha andamento, que esse andamento seja favorável ao Estado. Favorável. E é o que os analistas políticos de Brasília falam, que seria um projeto Frankenstein, totalmente deformado ou então fatiado, né, fragmentado, o que não atenderia aos objetivos, retomando, da reforma tributária, que é simplificação, racionalização, no aspecto do ICMS, a unificação da legislação. Para o senhor ter uma ideia, tem uma empresa de consultoria do ramo do ICMS em São Paulo, ela tem 27 consultores, um para cada estado. Então lá tem, vamos falar assim, popularmente, simplesmente, tem 27 estações de trabalho e pessoas que só estudam a legislação de Minas, outros só de Santa Catarina, para poder subsidiar aos seus clientes, né, que eles atendem, os contadores e empresas. O objetivo é uma legislação única de ICMS, um ICMS federal, unificação de tributos como o ISS, o ICMS, em que há uma coisa muito tênue na hora do fato gerador. Às vezes se confunde ICMS com ISS, porque o serviço de energia elétrica e de comunicação está na competência do Estado. Já imposto sobre serviço de qualquer natureza, hotelaria e profissionais liberais, está no campo do município. ISS. Então, todos esses problemas, a reforma tributária... Agora, a gente como estudioso, né, o senhor, nós que estamos debruçando em academia, há necessidade realmente de uma reforma tributária. Isso deve ser prioridade de todos os... Por isso que nós estamos aproximando de uma campanha eleitoral, analisar a proposta de cada candidato e ver se o candidato é sério, ele vai falar em reforma tributária. Muito bem. O Orientando o Direito agradece aqui a presença nos nossos estúdios para essa bela entrevista ao professor Gustavo Mamelucchi e pede ao telespectador que nos espere amanhã neste mesmo horário, porque em Querendo Deus apresentaremos um novo programa com outro entrevistado.